Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, senhor Rodrigo. Achei que o senhor ia puxar o polichinelo para a gente fazer o aquecimento. Deixa a água aqui. Então, primeiramente, obrigado a todos, né? Bom dia pela presença. Obrigado, André, a professora Cília, a dona Paola, pela essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. As pessoas que também estão online, vou ficar aqui atrás do público por questão de apresentação e também para me esconder um pouquinho. E vamos lá. Então, como o senhor Rodrigo apresentou, eu sou engenheiro agrônomo, né? Falar um pouquinho sobre o manejo, né? O uso do NU na produção de leite, na cadeia de produção de leite. Antes de, né, iniciar todo o processo, fazer uma apresentação, né? A Magritec está em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Né? Para quem não é do Brasil, como é um fórum internacional, estamos na região da savana, né? Brasileira, na região central do país. Brasília é a capital, fica dentro do estado de Goiás, e é uma região muito eclética, né? Tanto da parte miscigenada, assim como povos, né, de todo o país ou do mundo inteiro circula, né, a região, por várias ocasiões, e também temos vários tipos de cultivos, né? A parte de cereais, hortaliças, fruticultura, pecuárias, desde apicultura, gado leiteiro, gado de corte, entre outras cultivos exóticos, né? De tudo a gente consegue produzir ali. Estamos num clima tropical, Planalto Central, uma região de altitudes que variam de 400 metros até 1.600 metros de altitude. Então, temos culturas como alho, batata, abóbora, né? Enfim, temos uma ampla diversidade de cultura. Ao mesmo tempo que somos abençoados por ter altitude, água, clima bem definido, né? O regime de chuva também temos alguns ônus. Estamos na região que mais, das áreas mais antigas, vamos pensar assim, em formação de solo. Né? Um latossolo, geralmente latossolos vermelhos, altamente impeperizados, com alta quantidade de alumínio em profundidade, né? Alto teor de ferro. Então, a necessidade de se fazer corretivos e adubação é bem pesado, né? Vamos pensar assim. E comecei a trabalhar com ele, né, como cliente em 2013, até hoje, já fazem 10 anos. É ruim falar a data, mas assim, a gente se sente um pouco meio jurássico. E como comercial, né, quando ganhei a oportunidade, né, de trabalhar comercialmente com ele, foi então a partir de 2015. Né? A região ali de Formosa, Brasília, é muito conhecida pelo ecoturismo. A gente está na nascente das 3 bacias hidrográficas do país. Então, brincadeiras à parte, né, o nosso xixi vai para o país inteiro. Então, a gente tem que, né, tratar bem os efluentes. Então, com a tecnologia, a gente consegue fazer esse manejo bem feito. Mas, brincadeiras à parte, quem quiser um dia conhecer a região, né, esteja à vontade, vou deixar meus contatos, né, ao final da apresentação. E aqui está a foto lá do Salto do Tiquira, né, que é um símbolo lá de Formosa, né? Tem muitas cachoeiras na região. Próximo a Formosa temos ali a Chapada dos Veadeiros, que tem um complexo de mais de 150 cachoeiras catalogadas, então é uma região muito assim, impressionante. Então, o acesso é muito fácil, então, de avião, de ônibus, de carro, de bicicleta, a pé, enfim, de jegue. Então, sinta-se à vontade nos visitá-los. Então, vamos para o foco, né? Essa apresentação, que eu vou falar de leite, né, que eu vou compartilhar para vocês, não é bem uma apresentação. É uma divulgação de um trabalho que a gente tem feito, né? Como aqui temos parceiros que trabalham com ele, então, ao final da apresentação, acho que seria interessante, né, na nossa mesa redonda, a gente gerar diálogos e discussões. E todas as perguntas que você tiver, o Cid e a Paula pode responder, né, tranquilamente. Então,
como tem clientes também, né, que estão assistindo com vídeo online, talvez aqui presentes, aqui eu creio que a maioria aqui conhece sobre o M1, né, mas é importante a gente falar um pouquinho, né, o M1 é um produto biológico, abiótico, orgânico, certificado pela ONU-List, temos um padrão de fabricação do 22.000, né, que poucos produtos têm, tem uma auditoria de GVPD mais um, né, que é a mesma auditoria de grandes empresas alimentícias tem para os seus produtos. Então, nós temos uma alta qualidade de fabricação e a gente consegue, e temos um registro, obviamente, né, no Ministério da Agricultura para animal como probiótico animal. Então, isso confere uma segurança. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a aplicar o EM, né, eu creio que as palestras de ontem e hoje, a gente está falando do mesmo produto que a gente consegue aplicar na agricultura, consegue tratar água, efluentes, fazer manejo para animais, para plantas, para agora seres humanos, e também a construção e indústria. Então, a mesma tecnologia a gente consegue atender isso. Então, às vezes as pessoas confundem ou têm o receio de colocar esse produto, né, no caso a tecnologia em ambientes que vai se conviver. Até pegando um gancho do Francis, né, é muito contraditório, né, a gente colocar um EPI, né, um equipamento de proteção individual, e depois tirá-lo para consumir um alimento, né, uma carne, uma fruta, uma verdura, enfim. E o EM não, a gente não recomenda, mas tem pessoas que tomam banho de EM, lavam o cabelo para tirar casca, enfim, né, curar feridas, acelerar a cicatrização, enfim. Tem protocolo, estou brincando. A gente não recomenda, mas tem, né? A gente que começa a ver, né? Principalmente em região de Brasília, que tem muita gente de fora do país, e eu me assusto com os depoimentos. Ah, você vende M1, eu vendo M1. Ah, M1 curar meio gengivite. Eu falei, mas como? Ah, só fiz gargarejo. Eu falei, mas tá bom, né? Aí vem um padre e me fala, você usa ele no carro? Eu falei, não uso. Não, passa no vidro para não grudar inseto no vidro e ficar gordura. Eu falei, poxa, mas nem eu sabia disso, um padre me falando, né? Da Alemanha. Então, assim, é muito gratificante, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Como muitos já disseram aqui, ele não é um produto milagroso, é um produto simples, extremamente técnico, com uma gama muito grande de utilização. Então, quando a gente vai fazer a abordagem comercial no produtor, antes eu fazia, né, essa apresentação, que eu sou meio catequizado, eu sou meio fanático dele. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Já teve gente que dormiu na minha frente. Falei, nossa, eu falei que esse suicídio está errado o negócio. Eu acho que eu sou muito nerd, muito, sei lá, né? Muito viajante. Então acho que eu tenho que fazer uma apresentação mais simples e mais focado no problema. E é o que eu faço hoje, né? Então, vamos lá. Então, para falar um pouquinho sobre, né, o manejo de gado leiteiro, eu coloquei alguns tópicos, conforme, vamos dizer assim, existe na nossa rede protocolos, né, que servem para dar direcionamento sobre posicionamento. Porém, cada propriedade vai ter um modo de operação. Tem pessoas que vai lá do sistema, vamos dizer assim, mais antigo, né, que vai lá fazer ordenha manual, né, ou cinco apenas animais na propriedade, não tem tanta estrutura, né, de manejo, porém consegue-se fazer um produto de alta qualidade, né? Assim como também vou mostrar alguns cases aqui do nosso trabalho, de sistema de produção de 1.000 litros dia até 60 mil litros dia, né? Em confinamento em compost bar, que vamos dizer assim, a junção de várias tecnologias para se obter o maior rendimento possível, né, por hectare ou por empresa rural, né, para se tornar viável. E, obviamente, quando a gente vai trabalhar de escala, aumenta a escala, mas, infelizmente, em várias situações, piora a qualidade do processo. Acabei passando aqui, mas o primeiro tópico será abordada a questão de tratamento de silagem,
a pastagem, né, na questão de solos, a ração, a água. Depois nós iremos falar sobre o criatório, bezerreiro, que é o gado solteiro, vamos dizer assim, né? Alguns quesitos, né, que mais têm sido polêmico na área veterinária, de zootecnista, na produção de leite, que é a questão de mastite, né, a quantidade de célula somática por litro do leite, né, a chamada CCS, e também está correlacionada à questão de acidose ou meteorismo, né? Acredito que alguns estão com um pouquinho de acidose, né, devido à produção de extroversão de ônibus. Legal. E redução de pragas e doenças, de uma forma geral, né? Ou redução de dependência de bioinsumos. Em muitos casos também, como existem propriedades de grande escala, então é gerado resíduos, né, que acabam sendo efluentes. Em alguns casos também a gente tem propriedades que estão próximas da cidade, isso gera um passivo ambiental, e a gente tem revertido todo esse processo para o conceito de agricultura sustentável / regenerativa, ou seja, o efeito 360 graus. Não gerar resíduo e aproveitar 100% desse processo com alta eficiência. E outros abrangentes, né? Ambientes, né, que também é um problema social, a questão de maus odores, né, a própria mosca no local, principalmente quando vai para as residências. Então, isso é caso de Ministério Público de querer embargar a empresa, ou de querer fechar, ou de gerar multas, enfim, inviabilizar negócios. A parte social, obviamente, né, a gente também trabalha muito forte nesse item, devido à própria filosofia da empresa, né, da gente ser feliz. Então, a gente sempre busca essa palavra, eu sou um pouco meio boca suja de piadista, mas a gente tenta quebrar um pouco esse gelo para, claro, né, tendo uma seriedade, mas sempre com compromisso. Então, o primeiro tema, né, que a gente vai tratar aí é a questão de pastagens, né? Como eu abordei inicialmente, a nossa região, nós temos várias condições de topografia, desde mais montanhosos ou colinas, vamos pensar assim, a grandes áreas bem planas, né, como se fosse realmente uma mesa. Então, existe, né, solos com fertilidade natural e existem solos altamente degradados, que às vezes passou 10, 15, 20 anos de pasto e o produtor, né, vamos dizer assim, o proprietário da terra não fez nenhum tipo de investimento de correção ou de fertilização. Então, acaba se tornando quase que um deserto, né, e um solo razoavelmente bom e com condições climáticas, né, maravilhosas. Né? Nesse processo, a gente consegue fazer, primeiro, a correção biológica, que é um termo que nem todos prestam atenção. Né? Por exemplo, 10 anos de pastejo no local, né? Como eu até citei em um comentário, não sei se, né, todos estavam presentes ontem, agricultura, a gente retira, né, de grande escala, a gente retira uma mata que tem lá todo o equilíbrio de processo e coloca apenas uma cultivar, né, ou uma determinada espécie. Ainda aplica herbicida para fazer uma seleção para melhorar os manejos. Então, naturalmente, por mais que a gente esteja trabalhando com plantas, é um desequilíbrio natural. Né? Então, nós, como técnicos, engenheiros, né, ou profissionais da área, a gente tenta amenizar os problemas para que se tenha a bendita rentabilidade. Né? Então, a gente faz isso com um compromisso, inicialmente pensando em corretivo biológico, para trabalhar toda essa diversidade biótica, para que a planta tenha naturalmente essa condição de perpetuar, né? E reproduzir e fazer todo o seu ciclo. Então, com os DEM, a gente consegue, né, uma economia substancial de insumos, devido ao nosso protocolo de manejo. Eu não vou alongar muito o manejo aqui, porque senão eu não tenho tempo, vou consumir muito tempo. Né? Vai estar os contatos e contatos profissionais que vão ter metodologia. Mas é possível fazer, né, uma economia de insumos. Na próxima aula eu vou mostrar um exemplo.
A qualidade do final, né, da matéria orgânica, ela vai melhorar com certeza, que a concentração de proteína bruta, né, para quem é da área da nutricional de pecuária, melhorando o solo, melhorando as condições das plantas, a gente vai ter melhor qualidade do produto final. A redução da acidificação do pH do solo, lembra que eu falei que a gente tem uma grande quantidade de alumínio tóxico, né, em profundidade. Então, né, não sei se todos conhecem cupins, né, a gente tem formações de cupins em área de pastagem. Então, isso é o resultado de acidificação do solo. Então, normalmente, né, pela nossa região, a gente acaba fazendo uma série de correções de calcário, né, calagem, que é realmente neutralizar esse alumínio e evitar esses problemas. E com o uso do EM, a gente consegue regular essa acidificação que mantém o equilíbrio, né? Vai ter cupim. Lembrando que o EM é um probiótico, ele não é SIDA, ele não vai matar o indivíduo. Ele vai gerar uma condição de equilíbrio para todo o processo, seja no solo, na superfície ou no próprio meio ambiente, né? Recuperação de áreas degradadas, né, com baixo custo, inclusive de áreas desérticas, né, não pus a informação aqui, mas existem casos, né, no mundo, por exemplo, na Austrália, que foi recuperado a área de deserto, né, e transformando em pastagens de alto nível, né, de aproveitamento. Ainda em pastagem, né, a gente apresenta aqui o MNIT, créditos à Inovarável, a pessoa do Fábio que cedeu aqui a foto, né, que foi feito o MNIT, né, vamos pôr aqui, em 20 e poucos dias, né, já se nota uma diferença. Né, não foi aplicado ureia em cobertura, certo? Apenas o M-nitro e já em 20 dias já teve uma diferença, não só na coloração, mas como no desenvolvimento fisiológico da área, né, da pastagem. Essa outra foto, opa, aqui, vacilando. Aqui nessa outra foto, é uma propriedade em Água Fria, Goiás, a propriedade Santa Vaca, e nós fizemos aqui um primeiro trabalho do M-nitro experimental em milho silagem. Né? No caso, foi feito adubo, o nitrogênio de liberação gradual, e foi passar, essa área teve um problema de sequia, né, ou seca, uma estiagem, por uns 20 e poucos dias, e a gente entrou com o M-nitro para fazer um pós-estresse. No relato do produtor, que em dois dias a coloração do milho já esverdeou para um verde escuro. Então, a resposta do M-nitro, né, na verdade, não é só questão do nitrogênio, é bioativar todas as funções da planta a sair do estresse. Vamos dizer assim, vamos dizer que vocês tomam kombucha e melhora da ressaca. Essa é uma comparação que a gente pode fazer hoje. Né? Mas é a resposta. Então, silagem, né, as nossas recomendações, ela varia, né, de 2 a 10 litros por tonelada de M1 ativado. Por que varia de 2 litros a 10 litros? Depende muito das condições, né, de que, como está a silagem. Se é uma silagem que vai ser colhida, né, está mais verde, vamos dizer assim, com menor estágio de maturação, a gente consegue perfeitamente inocular com 2 litros e vai ter alta eficiência de conservação, né, da matéria orgânica e evitar que produza compostos como aflatoxinas, né, que vai causar cólicas ou até mesmo mortalidade em animais. Então, isso já vai melhorar toda a condição de tratamento do sistema. E no caso, né, vou ao extremo, 10 litros, se eu tiver uma condição de uma palhada já mais seca, né? É claro que eu tenho que aumentar a quantidade de volume de cauda para aplicar para ter uma uniformidade de aplicação. Então, imagina já uma leira pronta, que eu não vou ter como uniformizar essa aplicação. Então, a gente pode vir com um volume de água de 60, 80 litros, tratado com 10 litros por tonelada, né? E aplicar por cima e fechar a silagem. Também temos bons resultados. Então, a dose vai em função da questão operacional. Então, com 2 litros, que é a dose mínima, o N funciona. Com 5 litros, o N funciona. Com 10 litros, funciona.
Então, essa dose vai em função de dei alguns exemplos, né? Tem milhares de exemplos, desde estágio de maturação, a tipo de volumoso, se é graminha, se é grão verde, é, se tem misturas e complementos de sais. Então, quanto mais coisas, na verdade, daí, então a gente recomenda aumentar essa dose para o quê? Ter realmente uma eficiência e a certeza que vai ter a fermentação. Então, muita gente vai chegar, mas você está vendendo custo. Não, não é custo, eu estou vendendo segurança, né? Então, existe uma grande diferença, né, de conceitos. Então, a gente prioriza realmente essas questões, que é acelerar, né, a fermentação de uma forma segura, a estabilização do pH, a estabilização também, inclusive, da temperatura de fermentação. O item que eu acho mais importante, na verdade, é a questão de conservação da matéria. Então, a silagem que não tem, né, nenhum tipo de inoculante, ao abrir, né, dependendo se tiver um furo na lona ou na estrutura, acaba se descartando, né, uma grande quantidade de matéria. E isso dependendo da leira, né, que às vezes tem leira de 40 por 100 metros, você descartar 10 centímetros, né, de material, isso é representativo, né, no custo final da cadeia produtiva. Então, com ele, não. Mesmo que tenha um furo, você vai lá e aplica ele tanto direitinho, e você ainda vai poder aproveitar, né, esse material. Reduz a perda por oxidação, né? Na verdade, o nosso processo é antioxidativo, e evita o desenvolvimento de aflatoxina, como já comentei. Eu não leio, né? Eu falo 2 vezes. E aqui está um exemplo, né, de uma propriedade em Rio Verde, Goiás, né, que o pessoal está fazendo um processo de silagem, né? Então, uma fazenda bem grande, acho que, se eu não me engano, 15 mil litros de produção leite dia, e está o comentário de um produtor. Boa tarde, meu nome é Frederico, sou gerente aqui da Agropecuária Bailão. Sobre o produto M1, a gente usa... Então, nesses casos, é melhor alguém estar usando falar do que, né, o vendedor. É muito importante os depoimentos. Pode rodar, obrigado. Boa tarde, meu nome é Frederico, sou gerente aqui da Agropecuária Bailão. Sobre o produto M1, a gente usamos ano passado como inoculante na lavoura de milho, né, na produção de silagem de milho, e tivemos um resultado muito bom. O produto foi muito desafiado, porque a gente tinha um planejamento de fazer silo trincheira e acabou que a gente tinha que fazer silo superfície. Então, os resultados do silo superfície nos surpreendeu demais. Perda de silagem foi muito pouca. Teve silo que até no início, quando abrimos, não tinha nada de perda. Então, nos surpreendeu muito pelo desafio que ele foi posto no produto. E o próximo vídeo também é um depoimento só que da nossa técnica, né, que faz essa frente, né, de acompanhamento. Nós usamos o M1 para a colheita do silo. O M1 foi jogado na máquina na hora de colher. O silo foi colhido dia 25 de janeiro. Então, nós vemos que não tem nenhum emboloramento. E esse é o resultado do M1 no silo, em um cliente bastante satisfeito. Então, contra fatos não há argumentos, né? O próximo item, obviamente, se a gente trata silagem, obviamente que a gente consegue tratar a ração, né? Então, muitas vezes a gente compra uma ração elaborada, ou né, o produtor, perdão, vai elaborar a própria dieta do animal, então ele consegue entrar, né, nesse processo. Então, essa fazenda, né, que eu estou mostrando, essa propriedade, as duas são as mesmas fazendas em Umas, Goiás, o pessoal elabora o EM na propriedade, e se vocês notarem nesse vídeo, a quantidade, esses pretinhos que é tudo mosca, se vocês virem aqui no corrimão, a quantidade de mosca, né?
Esse aqui é devido à propriedade, né? Primeiro, pelo sistema por produzir leite já tem uma atração por essa praga, e eles têm um problema um pouquinho crítico, né? Eles têm um lixão próximo à propriedade, tem um laticínio, tem uma granja de poedeiras e, enfim, tem mais uma outra coisa que eu não estou lembrando agora. Mas tem um problema bem agravante, né? Além da produção de leite. Então, esse aqui hoje é o meu maior desafio em andamento. Essa propriedade está com 5 meses de tratamento. Reduzimos consideravelmente, eu vou mostrar para vocês ao decorrer da apresentação, né, o andamento desse trabalho. Mas, voltando ao tema sobre ração, então, aqui é esse galão, nossa, eu aponto com o dedo e eu tenho um ponto aqui. Esse galão aqui, né, em branco, eles colocam aí, faz adiciona o EM, né, na formulação da ração. Então, eles preparam todo o material, adiciona, nesse caso aqui, 2 litros de EM por tonelada, e já sai aplicando diretamente para o animal, né? O que a gente nota é que o animal ele não deixa a ração para outro dia, ele realmente consome todo esse material. Então, ele acaba tornando a ração mais palatável, né? Talvez por uma questão numerária. Só que eu vou falar alguns pontos, né, que é importante a gente frisar. Mas, em questão de ração, vai melhorar a palatabilidade, vamos dizer que não foi feita a silagem com ele. Então, vai melhorar a questão da acidose, cólicas, evitar cólicas, principalmente para equinos, né? A gente está falando de bovinos, mas principalmente para equinos, que tem muitos casos. Então, para qualquer tipo de animal, na verdade, vai melhorar muito essa questão do bem-estar, né? Então, ó, eu vou falar umas coisas e depois vou repetir. Né? Então, palatabilidade, eficiência nutricional, redução de cólica, acidose, meteorismo, né, que é a questão do rumen, conservação do material. Então, isso também é muito importante, porque às vezes a equipe operacional fornece a ração e às vezes o animal não consome aquela ração no dia. E no outro dia o pessoal passa limpando, né, para não ter problema de oxidação e acaba eliminando bastante material, que é ração. E se aplicar o M pulverizado, ou antes ou depois, não vai ter problema. Pode juntar no mesmo material e fornecer nessa ração, mesmo do dia anterior, para o animal, que não vai ter problema. Então, esse é um detalhe muito importante nessa questão de sustentabilidade. Repelência de mosca, né? Também é um item que a gente consegue dar este benefício, né, para o processo. O posicionamento técnico, né, nessas condições também a gente sugere, né, de 1 a 4 litros por tonelada. Não vejo necessidade mais do que isso aí. É um volume muito tranquilo de aplicar, um custo muito barato, né, para a propriedade. E pode ser feito M1 ou M5, né? Alternando. No caso, se tiver muita mosca, que era o caso aqui dessa propriedade, e mesmo assim a gente colocou 0,01%, né, de óleo de citronela para gerar uma maior condição de repelência, né, no ambiente, né, inclusive na própria ração. Então, aí está alguns casos, né? Essa propriedade também em Umas, Goiás, no sistema de compost barn. Então, o tratamento aí de ração, esses meus animais, né, bem tranquilos, se alimentando. É engraçado, né? Não pus aqui a foto do depoimento, né, de um produtor de Unai, Minas Gerais, e ele me mandou um áudio. Eu tenho que salvar esse áudio, eu tenho que recuperar esse áudio. Ele falou assim: Rogério, eu coloquei o EM em apenas um coxo, e a danada da vaca só vai beber a água onde está o EM. Aí eu falei: não tem o que falar isso aí, né? Eu não sei nem explicar. Ele falou: não, daí eu pego a embalagem do EM, a vaca está lá do outro lado, ela sai correndo para lamber minha mão. Me explica o que é isso. Não sei explicar. Mas é engraçado, né? E a gente vai, né, em grandes propriedades e a gente passa, já é dócil, né? O bovino já é muito curioso, mas parece que da minha primeira visita, né, eu já fiz 6 visitas, toda vez que eu vou, assim, os animais parecem que estão mais zen, né, relaxados, tranquilos.
Então, o comportamento, isso também é muito importante, né, na produção. O ambiente criatório, né? A gente também pode estar aplicando toda a tecnologia, reduzindo a questão de mortalidade, melhora o sistema imunológico e digestivo, o bem-estar do animal, o estresse respiratório do próprio animal, das pessoas que estão trabalhando no ambiente. Né? O pessoal costuma dizer que quem trabalha com animais e chega no refeitório e fala, ó, o Bin Laden chegando, homem-bomba. Todo mundo quer distância por causa do odor. Então, até isso ele ajuda muito, né, a não fixar o odor na roupa, no cabelo. Então, isso traz, inclusive, um bem social para casa, né? A esposa, o marido, né, de quem trabalha nesses ambientes, fala, agora você tomou banho de voltar, né? Não está fedendo, você não está com odor ruim de gado. Então, isso também é muito importante, né? O que a tecnologia proporciona de uma forma direta ou indireta. Né? Até brinco, acho que o Carlos comentou lá de um cliente, lá em Uberlândia, que o funcionário vai lá assim, eu estou com alergia, e o gerente responsável, vou passar um M aqui no seu braço para parar de coçar. Passa e vai trabalhar. Aí o pessoal fala, não, melhorou mesmo. Então, assim, é coisas que a gente não pode sugerir, né, por protocolo, mas né, a gente ouve esses comentários, é muito engraçado. E o pessoal lá na fazenda, inclusive, passa na botina para tirar o chulé, né? Ou na roupa para tirar o odor, tirar a mancha, enfim. São cases, né? E aqui, nessa foto, se vocês repararem, né? O que eu estou colocando aqui na borda vermelha é porque a gente não tratou. Então, vocês verem as moscas, né? Nos bebedouros, no próprio animal. E aqui está vermelho por quê? Isso aqui, eu frisei o que é o EM no começo, porque as pessoas achavam que tinha que tirar os animais para poder aplicar o EM. Não vou aplicar o EM, não vou aplicar veneno, né, no animal. Não posso fazer isso, senão vai ser prejudicado, vai ter alergia, vai ter alguma reação. Então, ao contrário. Então, depois, na primeira visita que eu fiz isso aqui, eu observei que não, está errado. Você pode aplicar, inclusive, né, nessa condição verdinha aqui, que a gente foi lá, observou, né, e corrigiu. Então, pode deixar os animais, aplica, porque, inclusive, ele caindo na pelagem do animal, vai ocorrer uma fermentação e vai gerar um efeito de repelência. Então, o próprio animal vai ter esse efeito normal. É claro que já tendo, né, nos tratos da água, na ração, já vai melhorar isso consequentemente. Mas como o ambiente, né, é muito caótico, tem várias interferências, né, que prolifera muita mosca, então a gente realmente está fazendo, vamos dizer assim, um tiro de canhão, vamos dizer assim, o protocolo. A gente está pegando bem pesado lá para entregar esse resultado em 6 meses. Ou seja, tem mais um mês para provar que a gente vai conseguir. O mesmo ambiente, né, o que a gente recomenda, as recomendações de 20 a 40 ml, né, por metro quadrado, e pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos, né? E tem gente que faz uma vez, 2, mas como é que eu poderia explicar? Isso vai depender muito de casa a casa. Né? Vai ter colegas aqui que vai falar, não, eu aplico uma vez e já resolvi. Não, tudo bem. Né? Mas nessa situação aqui, né, extrema, eu tive que colocar 3 e ainda estou querendo colocar todos os dias. É o seguinte fato, de todas as condicionantes que a gente tem de problemática na região, e outra, o animal ele não solta resíduo apenas 3 vezes por semana. Ele defeca, né, ele solta, libera resíduos todo dia. Ele está vivendo no ambiente onde ele está defecando. Então, o EM ele vai proporcionar a redução desses compostos prejudiciais, como o gás metano, gás amoníaco, gás sulfídrico e por aí vai. Né? Para água de bebida, a gente recomenda aí de 2 litros, né? Para cada litro de água. Essa é uma dose bem cavalar. Na verdade, o normal é de 1 para 10 mil. Né? Mas, enfim, está indo bem. Então, a gente recomenda 2 litros para 1.000 litros, nesse caso aí, extremo, e pulverização por animal, né, no animal diretamente, pode ser de 15 a 30, ou pode obedecer ao ambiente mesmo, não tem problema. Tá? Bezerreiro, que é o gado solto, né, já pós-natal, pós-recém-nascido,
Redução da mortalidade, obviamente, porque melhora o sistema imunológico, digestivo, o bem-estar do animal, o estresse respiratório, vamos dizer assim, semelhante, né? Conservação da estrutura, isso é muito importante, porque algumas propriedades utilizam, né, cercas de metal ou de madeira, e toda essa fermentação pode estar corroendo, né, esses materiais. E ao aplicar o IM, por ter um antioxidante, ele vai conservar essas estruturas também. Tá? Isso eu esqueci de falar no outro ambiente. Aqui está um exemplo, né, do bezerreiro. Aqui nessa propriedade que é água fria, notem que o animal está tranquilo, está fornecendo na água, na ração, só que tem uma aspersão, né, que molha o ambiente para não ficar indo com um tratorzinho. Então, eles já optaram, né, seguiram a nossa sugestão de colocar na água da caixa central. Então, a água tratada com EM, ele vai para a casa do proprietário, para toda a produção, e notem que a área de pastejo deles estão bem verdinho, isso só correndo na água, sem aplicar nada, né, de fertilizante. O próprio dejeto vira fertilizante. Você vê lá ao fundo, deixa eu ver aqui, o próximo alamento, perfeito. Então, tem até galinha lá no meio, tem os outros animais vivendo em uma boa harmonia, né? E olha a diferença da onde não é feita a pulverização, é fornecida... olha aqui o bastante. Olha que essa gravura aqui, ó, esse vídeo, que aqui é fornecida apenas na água de bebida, mas não é pulverizado, né? Claro que o fato de irrigar também vai melhorar. Mas aqui, quando a gente trata a água com EM, né, já começa com um pastinho, vamos pensar assim, né? Essa colocação. O principal problema, né, que hoje na produção de leite é a mastite, né? Por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é o agente causal da patogenia, da doença, né? O produtor fala assim, olha, eu estou com um mini laboratório aqui para incubar o leite, e a gente já vai fazer a análise. Então, aqui ele pegou o meio de cultura, né, que já vem pronto, colocou numa capela, e colocou o leite. Então, já identificou que tinha Staphylococcus aureus, salmonella, entre outros micro-organismos. Aqui colocou um ppm, né, de M e já inibiu várias colônias. E aqui colocou a dose que a gente recomenda em torno de 100 ppm de M. Então, já não proliferou nenhum contaminante. Ou seja, em termos da escala de CCS, que estava de 180 a 200 de CCS, isso reduz o prêmio do preço do leite, caiu para 90 a 110, ou seja, o produtor ganhou mais um prêmio no preço do leite. Eu não sei quanto está o preço do leite, mas vamos dizer que seja R$1. Se está de 150 para cima de 200, o leite vai cair para 80 centavos. Se eu tenho a CCS abaixo de 120, em vez de ser R$1, eu vou ganhar 1,20, 1,30. Então, quem vai comprar esse leite paga esse prêmio porque vai ter um produto de melhor qualidade, de maior rendimento, né, de processamento industrial. E, obviamente, né, a tecnologia ela vai proporcionar essa questão de redução da mastite, a acidose, meteorismo, manutenção da estrutura, conforme dito, o odor do local, nesse caso, está sendo aplicado no conforto climático dos animais, em termos de temperatura, mas já está aproveitando, né, tratando a água e já tratando os animais. Então, isso não aumenta nenhuma operacional na fazenda, né, que é muito fácil, muito bom. Redução, esse aqui é um modelo que a gente está trabalhando de aplicação, porque exige um maquinário, um esforço do processo manual, né? No ambiente para facilitar e melhorar, porque aplicaria todo dia. Aí, como nesse caso, né, foi um projeto piloto inicial, aquele desafio, vamos ver se esse negócio funciona. Então, está sendo aplicado assim. Beleza. Funciona? Funciona, mas o operacional é mais desgastante. As doses é muito parecido, de 20 a 40 ml por metro quadrado. Em ambientes que tem mais concentração de animal, a gente recomenda pelo menos 5 vezes por semana, que é os dias, né, úteis trabalhados, apesar de eles trabalhar todos os dias, né, o gado vai produzir todo dia, mas pelo menos 5 vezes por semana, pensando no quadro, né, funcional das empresas.
Adicionar 10 ml para cada 10 ml de água, essa, para mim, é a melhor opção, que nem eu falei para vocês. É uma dose muito baixa, se vocês considerar. Muitos perguntam, mas 10 mil litros no meu sistema é 1 hora, entendeu? Não vai ter efeito, vou ter que colocar muito mais, não tem problema. A questão do biológico, ela não é igual ao ingrediente ativo, não é uma alta concentração que vai acabando a minha vida, não. Biológico é o contrário, você coloca uma inoculação e ela tende a crescer. Então, o efeito acumulativo que vai fazer esse efeito, né, atemporal, de vários efeitos, né, do que a gente está propondo. Um dos termos também que a gente colocou no nosso tópico, que seria a questão de efluentes abrangentes, né, é a recuperação de lagoas, né, ou, na verdade, melhorar a eficiência de efluentes. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu reduzir a quantidade de lodo flutuante, né? Já começamos a melhorar o espelho d'água e melhorar toda a biota, né, do ambiente. Só que o problema é que quando não se tem um tratamento, depois começa a flutuar, né, o lodo que está sedimentado. Então, a gente gera um visual meio ruim inicial, mas depois de 4, 5 meses, a gente consegue, né, melhorar esse visual. Mas em apenas uma semana, 7 dias, a gente consegue já reduzir o odor do local. No caso, esse aqui é um frigorífico lá em Formosa, né, que a gente já tem 2 anos de trabalho. Essa foto que foi no começo, foi a diferença dessas 2 fotos de cima tem 4 meses, se eu não me engano. Mas em uma semana já reduz o odor. Então, as próprias pessoas que trabalham falam, nossa, esse produto aqui já ajudou muito, né? Você já não sente que você está no frigorífico. E em volta, cresceu a cidade. Então, já estava tendo todo o manifesto público para, né, tomar providências. E a gente conseguiu resolver esse passivo ambiental. E quando a gente fala sobre o uso 360, né, realmente transformar resíduos, né, infectados aqui de humas, eles não aplicam nenhum corretivo, nenhum fertilizante. Tem um pasto excelente, a saturação de base está em 86%, fósforo para poder passar scrape e jogar em outras áreas, micronutrientes, tudo acima da média, inclusive eles têm que tomar o cuidado de não colocar muita dose, né? Lembrando que biológico é bom, mas não devemos exagerar, né? Tem que ter um uso consciente e técnico. Um outro exemplo é de um laticínio, né? Isso é uma proposta de um projeto, né, cara? A gente precisa trocar uma ideia, não sei se o pessoal lá adotou essa ideia, mas qual que é o problema? O pessoal faz a produção, né, de manteiga, de iogurtes, enfim, queijos, laticínio, e tem as lagoas, né, de tratamento. Então, a área industrial, eles têm que pagar um valor da água, mesmo tendo posto, e tem que pagar o esgoto para escoar aquela água com efluente. Só que isso tem um custo muito alto para a empresa e também tem níveis, né, que quanto mais índice de DBO e TBO, paga-se uma penalidade. Então, uma das ideias, né, foi a gente tratar com o EM, usar a ozonização na ponta, tratar com o EM, né, e colocar numa outra caixa e molhar ou lavar todo o ambiente. Porque essa água que é lavada o ambiente, né, na verdade, em cima, ela pode, ou de fazer resfriamento do local, né? Por essa água de reuso, ela pode ir no canal pluvial. Então, ela não é considerada um esgoto, então não tem esse passivo ambiental ou esse custo. Então, essa é uma ideia, é uma alternativa muito inteligente, porque essa água ela não vai ter contaminante. Pelo contrário, né? Por onde ela passar, ela vai revitalizar o próprio ambiente. Então, é uma questão de mudança de conceitos ou uma construção de conceitos. Mas é a questão legislativa, né? Mas é uma saída bem interessante. Esse aqui é as fotos lá do ambiente, né? Do frigorífico. A gente faz todo esse tipo de análise para poder fazer esses projetos. Então, ambientes com mau odor, né? Vocês veem aí, ó, casos, né, extremos, está em vermelhinho, porque essa foi a primeira foto, né, que a gente fez. Então, a ponto de enxergar o animal bem estressado, né, com as moscas, né, em toda a pelagem, na boca, no olho, e o animal ele fica realmente bem estressado.
conversado, né? Tanto novilhos quanto animais já adultos. Aí o outro, né, eu vou na propriedade, eu sou bem xereta, eu fico observando detalhes. Então, tem uma árvore, né, bem no meio, é um local muito bonito. E quando a primeira vez que eu fiz a visita, ano passado, 20 de outubro, eu tinha que conversar assim com mosca, né, comia mosca literalmente, tinha muita mosca no ambiente. E já 17 de fevereiro, não está muito nítido aqui, né, devido à projeção, mas já reduziu consideravelmente, né, na verdade, o trabalho foi iniciado 25 de dezembro, 26 de dezembro, pós-Natal. Foi ativação. Na verdade, a primeira aplicação foi 8 de janeiro. Então, com mais ou menos um mês, a gente já teve um resultado bem interessante. Segundo mês, se você até coloquei uma foto maior, tem mosca, mas é bem menos. Você podia conversar tranquilamente, igual estou falando aqui agora. E agora, a última foto, antes de vir para cá, que foi de 5 de maio, também, né, manteve a estabilidade. Só que a gente ainda tem muita mosca lá, ainda é um desafio que precisa vencer. Mas todos aqueles comentários sobre odor, bem-estar, né, melhorou. A questão da CCS ainda não é o foco nessa fazenda, né? A gente está resolvendo ainda o problema que é a mosca. A questão social, né, que eu falei para vocês, é do chegar em casa sem estar fedendo, ou nos ambientes incomuns, né, a cantina, ou a área lá de jogar futebol, né, o cascão, né, o cara não deixa de ser o cascãozinho da turma. Para quem conhece o Cascão, né, o personagem da turma da Mônica não toma banho. Então, conclui-se, né, que tem um odor um pouco acentuado. Então, a redução de pragas entomológicas também é um objetivo. A própria cidade, né, sofre com esse título, né, a cidade das moscas. Então, a gente está como desafio reduzir isso aí. O EM, né, muito interessante, a Luciana, minha colega lá de Água Fria, ela gostou tanto da tecnologia EM que ela mesma, né, montou um dia de campo e nos convidou para apresentar, né, sobre a tecnologia. É claro que tinha outras empresas também, de semente, de pastagem, de silagem, né, de milho silagem. Tem uma outra empresa, tinha um banco Sicoob para questão de créditos. Mas o único insumo, né, foi o M1. Então, assim, olha, o M1 realmente melhorou muito a minha produtividade. Tanto questão de mastite, o ambiente, a questão de mosca, e ela foi a referência para todas as outras, né, empresas, né, que trabalham com leite. Hoje, a Emagritec e parceiros, acredito que a gente esteja trabalhando com... Bem, meu último dado, né, vamos pensar em 20 produtores de leite de todo tipo de tamanho. Eu acredito que esse número já esteja maior, mas é até onde o que eu visitei, né, e tenho conhecimento. Considerações finais, eu desculpa pelo tempo, passei já um tempinho aí. O que é importante, né? A gente coloca cases que deram certo, isso é muito bom, mas eu também tenho cases que não deram certo. Então, o que não dá certo, ele é um exemplo, a não ser feito. Então, alguns detalhes da vida, né? Quando eu cheguei para posicionar ele, eu falei que ia causar uma queda de repelência. Se vocês notarem, né, no implemento, né, no começo desse vídeo, olha a quantidade de mosca. E ele estava sendo ativado aqui nesse tanque, né, nesse pulverizador. Então, tem uma outra foto que eu não fiz aqui, mas está sendo um paredão de mosca. Aí a proprietária falou assim, Rogério, bem tímido assim, Rogério, o ele não é para repelir, assim, senhora, e por que está as moças tudo no tanque lá, doido que falou ele? Eu falei, pois é o melaço. Então, quando nós fizemos, né, daí eu reverti o processo de ativação, colocamos no container fechado, né, estava fechado, mas estava pingando, não corria a fermentação correta, e por pingar, o pessoal ia colocar água, não fermentava direito. Então, alguns detalhes da vida, né? Aí a gente, coloquei, abriu o EM, olha a quantidade de mosca em menos de 5 segundos, né? Caiu, falei, nossa, Rogério, vou parar, porque o EM está atraindo mais mosca. Poxa, aí foi batendo nos espelhos, falei com o síndico, aí eu fiquei lá sentado, curiando. Sentei na frente do galão, lá em posição de Buda, né? Falei, não é possível. Não era rezando, não, era pensando mesmo. Rezando também. Aí falei, não, mas que tá errado. Eu sei que meu laço é atrativo, mas não está fermentando por quê?
né? Eu falei, vou trocar esse lote. Mas, na verdade, nós reduzimos o melaço, que a gente estava usando 1 para 1, né? 1 litro para 1 litro, 1 litro de melaço para 1 litro de N, para 18 partes de água. Aí eu reduzi para 0,7 de melaço e mantive 1 litro de N e 18 partes de água. E deixei fermentar por 10 dias. Aí resolvemos o problema. Aí o quadrinho verde, né? O próprio M5, que é para ser repelente também, ó, gente, ali na foto ali, não estava mosca. Eu falei, não, mas está errado isso. A gente fez a calibração, né, fizemos no tempo o ajuste de fermentação, aí peguei o produto, né, fizemos toda a recomendação, e eu joguei o M no chão. Falei, agora quero ver mosca. E aí não veio mosca. Agora está certo. Então, às vezes, não é a tecnologia está incorreta, mas às vezes o modo operacional. Então, são detalhes. Né? O EI funciona. Só que teve uma hora que eu falei, não, bate aquela dúvida dele a gente. Né? Mas o que eu estou comentando isso aí, que às vezes ocorre, não é por culpa, né, do funcionário, nossa, enfim. Às vezes é um detalhe que passa desapercebido. Então, esses detalhes que fazem grande diferença em qualquer maneira, seja fruta, animal, enfim. Mas animal mostrou muito rápido, né? Eu falei, ó, vou jogar esse negócio aqui. E também fiz uns testes, né, de jogar o hélice por cima para ver se o animal vai comer ou não. E a gente teve várias surpresas do animal realmente comer. Inclusive, estava comendo aqui, eu jogava lá, o animal vinha, batia no outro para comer onde tinha jogado. Era muito engraçado esse comportamento. Bem, passei bastante do meu tempo, então quero agradecer aí aos meus parceiros, né, de todo Goiás, eu atendo todas essas regiões, ao Carlos, que né, também fez uma parceria no Laticínio, ao Fábio não sei de alguns trabalhos, e é isso aí. Então, com total segurança e liberdade, se tiverem dúvidas, por favor, estejam à vontade a perguntar o Cid, por favor. Obrigado.